Posse de bola vascaína. Wilsinho. Vai Mauro para cobertura. Zé Maria. Caçapava. Fica apertado o Basílio. Olha aí o Vasco, Roberto... Roberto, menos de 2 minutos depois dessa pancada que a gente viu do Caçapava na cara do Mazzaropi, você empata o jogo. Você faz o gol, vem correndo pra cá, pra torcida do Vasco que estava aqui. Qual foi a sensação desse reencontro no momento mágico do gol, desse reencontro com a torcida? É um momento único, o grande momento do gol para nós, artilheiros, e nessa situação, é que quando você faz o gol, você extravasa, você joga para fora uma emoção. E, ao mesmo tempo, o torcedor sente isso. Então é um momento, quando eu digo um momento único, porque é o meu momento junto com a torcida do Vasco. Então isso é fantástico, fica até arrepiado, cara. Contando isso... Mexe, é uma viagem no tempo, é uma né? viagem, é uma viagem no tempo. Eu lembro que eu vim aqui, fiz assim para a torcida e tal, né? E ainda continua aí. Ó, Tá arrepiado mesmo. Não é sacanagem não, essa é a magia do futebol, entendeu? Essa é a coisa que toca com a gente, e mexe, que não tem como, é a emoção. E eu tive muitas emoções aqui no Maracanã e essa com certeza foi a maior. Zé Maria. Caçapava. Fica apertado o Basílio. Olha aí o Vasco, Roberto protegeu bem, dominou, pode sair o gol dele. Gol de Roberto para o Vasco. Reencontro, caminho do gol com a camisa vascaína, o goleador Roberto. Justamente com casa cheia, como um goleador gosta, num gol que é sempre importante, num gol que é muito comemorado. Roberto, 1 para o Vasco, 1 para o Corinthians. Numa bobeada na retaguarda corintiana ao sair com a bola. Casa cheia, grandes jogadores, só pode dar bom jogo, só pode dar bom jogo. Veja bem como limpou, como bateu, com muita violência. Nessa época o Sócrates ainda não comemorava os gols, depois ele foi soltando ao longo dos anos. Mas o Sócrates nessa época ainda era famoso por não comemorar os gols. E havia esse duelo, Roberto e Sócrates. O Sócrates estava ali começando dentro desse processo. Ele tinha saído do Botafogo de Ribeirão Preto, e tal, contratado pelo Corinthians. Mudança do Corinthians, a democracia que eles colocaram lá. Tá mais com jeito que o Sócrates. Bateu bem, Mazzaropi. Essa emoção do Maracanã, com todo respeito ao Sócrates, acho que essa casa, naquele momento, era muito mais minha do que dele. Com certeza. Entendeu? Então, acho que eu extravasei não só no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto gol. Foi uma coisa realmente fantástica. Então, isso fica... Continua, vai ficar e o torcedor do Vasco com certeza vai lembrar desse momento. Roberto, depois do 1-1, o jogo dá uma caída, o ritmo cai um pouquinho. E eu queria que você voltasse ao ritmo daquele tempo, porque os dois times estavam jogando num 4-3-3. Era um futebol mais lento, era um futebol com marcação menos rígida? É um jogo até certo ponto mais aberto, né? Porque você tinha... O Vasco não tinha um cabeça de área, um cara marcador. Era o Dudu e o Pintinho que saíam pro jogo. O Pintinho que saía muito pro jogo e o Guina, que era um jogador que tinha muita força, mas que também tinha muita qualidade de meter uma bola, como foi o lance de um dos gols que eu marquei, né, numa metida do Guina por lá do zagueiro, e eu bati de fora da área. E nesse jogo vocês jogaram com Catinha na direita, você centralizado e o Wilsinho na ponta esquerda. E o Wilsinho, 2 velocistas, caras, com muita velocidade, muito rápidos. Então ajudou e facilitou para que nós pudéssemos abrir um pouco mais a defesa do Corinthians. Então isso facilitou porque... e naquele momento eu estava ali tava magrinho, né? Com muita velocidade, cabelão e tal. Então as metidas, a chegada na área em um dos gols, a bola metida por fora, passando pelo zagueiro, acho que facilitou.
em razão disso, dessa velocidade que o time deu, principalmente no meio do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, e aí nós conseguimos deslanchar em razão, acredito eu, até da velocidade, da rapidez desses jogadores de meio, de raciocínio, e dos dois pontos que eram super velozes, que eu ali ainda estava com uma velocidade muito boa e sabia fazer aquilo que é importante, fazer gols, e acho que tudo isso se juntou e foi essa festa. Batendo o Wilsinho. Caçapava. Seria para o Geraldão. Léo. Guina. Leva vantagem o Vasco. Roberto, 27 no primeiro tempo, você arrisca mais ou menos dali, perto da entrada da área, a bola quica, se eu não me engano, na risca da pequena área, sobe, trai o Jairão, segundo gol. Gol do Montinho Artilheiro ou de Roberto Dinamite? Roberto Dinamite, Montinho Artilheiro. Acho que ajudou, né? A bola veio com efeito, quicou antes. Vou falar, bati para lá. Você bateu de propósito? De propósito. Jairão foi na bola, mas não conseguiu pegar. Então acho que foi o início de uma virada que começou nesse segundo gol e depois mais que nós vamos contar ainda pela frente, mas foi legal. Pois é, e é verdade, eu queria que você falasse do Jairo. O Jairo, pra época, era um goleiro muito grande, não, Roberto? Você pega numa comparação com o próprio Mazzaropi, o Jairo era muito mais alto. É verdade, o Jairo tinha quase 2 metros, cara. Pintinho. Enfiada para o Wilsinho. Ainda o Wilsinho. Pé direito. Jairo. Olha o Roberto passando pela linha da bola. Grande pra caramba. Então, era difícil fazer gol nele. É o próprio Paulo César. Aliviando o Mauro. A sobra de Carlos Alberto Pintinho pro gol. Jairo numa ótima defesa para pose e tudo. Veja o tiro de Carlos Alberto Pintinho. Eu tive a oportunidade de estar com ele em alguma seleção, uma seleção que foi convocada. Mas acho que aquele era o dia, cara. Não tinha, com todo respeito, o Jairo, qualquer outro goleiro, era o dia e não tinha como defender. Batendo o Wilsinho. Caçapava. Seria para o Geraldão. Léo. Guina. Leva vantagem o Vasco. Tiro de Roberto. Gol de Roberto para o Vasco no Maracanã, com o Montinho Artilheiro levando o Jairo. De fora da área, levantou a cabeça, bateu e é gol do Vasco. E é dia de graça para Roberto. 2 para o Vasco, 1 para o Corinthians, 27. E o Fantoni dizia antes do jogo: não esperem do Roberto, não espere, imagine se esperasse. Antônio, você dizia antes do jogo para não esperar muito do Roberto, e agora? Já está fazendo a parte dele, não é? Agora é o que eu disse, ele, coitado, ele está com pouco ritmo, né? Mas ele é sempre o Roberto, é o homem de área. E atrás do gol você vê que o Jairo foi para a bola, mas o Montinho Artilheiro daquele gol, que é o gol à direita, sai cartão amarelo para alguém aí. O Geraldão. Zé Maria. Zé Maria. Zé Maria. E o Geraldão tá ali no meio também discutindo, mas o cartão é pro Zé Maria. Mas como a gente dizia, esse Montinho Artilheiro já derrubou muitos goleiros aqui no Maracanã. 2 gols de Roberto, 2 para o Vasco, 1 para o Corinthians. Antes do jogo, o técnico do Vasco, Orlando Fantoni, o folclórico Titio Fantoni, falou pra torcida: não esperem muito do Roberto tá voltando. Você não estava 100% fisicamente não, Roberto? O Titio Fantoni, acho que era mineiro, né, cara? Aquele coisa de mineiro, assim, bem tranquilo e tal. Devagarzinho com ele. Mas o jeito dele falar, e antes do jogo mesmo, ele colocou com relação a isso, a volta, né? Mas eu voltei super bem, eu tava muito bem, cara. E acho seco pra jogar, né? Depois daquela passagem com vontade de jogar, é verdade, era só jogar. Então, eu lembro até, fugindo um pouco isso aí, no dia seguinte o jornal da própria Espanha colocou: este sim é o Dinamite e tal, Dinamita, né? Então, o Fantoni, ele sempre colocava a coisa de uma forma muito equilibrada e tranquila. Então, isso me dava uma confiança muito grande. Então o Titio Fantoni é uma forma até carinhosa, do jeito dele
cativar e tirar de cada jogador, entendeu? Então ele foi importantíssimo para minha volta ao Vasco e poder ter lanchado marcando esses gols. Daqui a pouquinho o Roberto conta pra gente como é que foi o vestiário do Vasco com a participação de Orlando Fantoni. Mas logo depois o Guina toca uma bola pra você, chute colocado, longe do Jairo, 3-1.